Heitor, da onde a gente se conheceu no grupo de trabalho Circuito das Frutas. E vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho da onde surgiu o Circuito das Frutas, né? Foi da agricultura, da fruticultura. Então a gente vem com uma proposta, eu sou da Embrapa. Se você puder aumentar ali a projeção para a gente poder começar. Então, pessoal, a gente está sediado lá no Embrapa Territorial, em Campinas. É uma unidade, digamos que das mais novas na Embrapa, mas ela já vem de uma história. Ela surge a partir de 3 unidades que se fundiram e tem uma proposta de trabalhar a questão do território. Enxergar como que a gente pode, com inteligência, com gestão e monitoramento, unir as questões agrícolas, a economia, tudo mais que a gente vem aí gerando como recurso do PIB. Então, hoje, a gente entende que a agricultura ela já não é mais aquela agricultura que a gente chama uma agricultura incipiente, uma agricultura que não está usando tecnologia, ao contrário, né? A gente está... E essa tecnologia também está chegando no agronegócio familiar, não é só o grande agronegócio, que é característico aqui da nossa região, né? Por favor, próximo. Bom, então aqui para a gente se reconhecer, nós estamos nos 10 municípios, todos sabem, mas a grande questão é o seguinte: a uniformidade na produção agrícola, a gente pode ter, dizer que o circuito, de onde surgiu originalmente, aquelas frutas continuam ainda vingando, todos os municípios produzem? De fato, não, isso não ocorre. A gente tem várias questões que são pressões muito fortes sobre a agricultura. Então, vamos lá. Então, ao longo dos anos, o que vem acontecendo? Esse gráfico aí mostra os anos de 94, 2014 e 2016. A gente colocou aí 2014 e 2016 para ver como o processo está se acelerando, tá? Mas é importante entender que o nível de importância do circuito das frutas, em termos de produção, vem caindo, tá? A gente não pode deixar de entender esse diagnóstico para que a gente possa tomar as medidas necessárias para que a fruticultura continue sendo tão forte quanto sempre foi na região, tá? Então, no Brasil, ela estava lá, na década de 90, em torno de 7%, 8%. Agora a gente já está lá embaixo, ó, chegando a quanto ali? 4%, tá? Aquele dado do vermelho está errado lá. Na verdade, é um pouquinho mais, 4,90 em 2014. Então, está dando a impressão ali que ela cresceu de 2014 para 2016, tá bom? Então, mas vocês podem ver no estado de São Paulo, aquele outro gráfico em seguida ali, também vem caindo a importância do circuito das frutas, tá? E olha que em 2 anos vem aquela barra vermelha e a barra verde, você pode comparar em 2 anos quanto já decaiu, principalmente na diminuição de áreas de uva, tá? Próximo, por favor. Então aqui está a importância de cada município dentro do circuito das frutas. Morungaba inicialmente não está, então em 94 a gente não tem mais dados, e agora a gente percebe que em nível de áreas e produção, Jundiaí, Valinhos, Louveira tem uma importância maior, dedica mais área para a produção de fruticultura. Isso a gente está falando sempre pensando em frutas, e aí nas 5 principais. Eu estou falando de uva, caqui, figo, pêssego e goiaba. Então me desculpa aí Atibaia e Javinu que produz morango, mas a gente se baseou aí em dados do IBGE que considera como frutas essas culturas perenes, e o morango está lá nas hortaliças, tá certo? Bom, vamos em frente. Então, o que a gente tem ali? Está um pouquinho difícil de enxergar, mas se vocês conseguirem enxergar, vocês veem que a goiaba, ela está ali aparecendo em destaque. Inicialmente, ela começa a crescer, e aí nos próximos gráficos eu queria mostrar um pouco isso. Mais um slide, por favor. Está bastante ainda a gente enxergar. Mas o que tem destaque em termos de aumento de produção é a goiaba, tá? E a uva e o pêssego decaindo. O figo mais ou menos caiu um pouquinho, tá? Vamos em frente, eu não quero perder muito tempo com isso, para poder a gente
falar o que nos aflige, o que a gente tem observado nesses 3 anos que a Embrapa está trabalhando mais, se dedicando mais próximo ao circuito das frutas, entendendo como que essa expansão urbana está aumentando o custo da terra, como que a questão das pragas e defensivos aumenta o custo da produção a partir do momento que você tem que usar mais defensivos, a atividade econômica. Hoje, houve uma diminuição da perda de mão de obra rural. Por quê? Porque tem desemprego geral, e ainda quem está dando emprego é a agricultura. Então, isso aqui, de alguma maneira, não é diferente no circuito. Mas assim que a economia retomar, a gente sabe que a tendência da mão de obra é vir para a cidade, é vir para outros meios e não ficar na agricultura. Tá? Então, é um problema sério também essa questão da mão de obra. E, além de tudo, eu estou falando da mão de obra empregada, mas tem também a questão da sucessão familiar. A sucessão familiar é algo que a gente também está tratando, fazendo eventos, porque os dados mostram que a agricultura cada vez mais, a fruticultura, principalmente aqui, ela tem envelhecido. Quem tem ficado no campo são as pessoas acima dos 40 anos. Tá? A questão desse uso excessivo de defensivos, de insumos, eles têm causado alguns problemas ambientais, né? Tanto de excesso de nutrientes no solo, como contaminação de lençol freático. E a gente também sabe que a questão da água é importantíssima para todos nós. E se o meio rural não usar bem, vai faltar para a cidade, e vice-versa, tá bom? Então, a gente está estudando o que está acontecendo com a mudança do uso da terra. Né? Ali, aqueles gráficos mostraram para vocês, algumas culturas estão diminuindo, que tradicionalmente se plantava aqui, e outras crescendo. Tá? Por exemplo, no caso aqui de Valinhos, o que a gente vê é a goiaba, né, ganhando uma importância, né, e competindo ali com o que tradicionalmente sempre foi a identidade do município. Então, cada município aqui, de alguma maneira, sempre foi destacado por uma fruta. E isso a gente precisa entender se a gente vai continuar, né, dessa maneira, focando em cada município num tipo de fruta. Inclusive existem as festas tradicionais, como foi colocado aqui pelo pessoal do turismo, né? Ou como que a gente vai fazer? Esse uso da terra está mudando. A gente tem hoje novas condições de pragas, novas condições de doenças, até mesmo da questão das mudanças climáticas, que talvez já não se adapte tanto àquele tipo de variedade que usavam, ou até mesmo o tipo de fruta que se cultiva em cada local. A gente tem aí, de uma maneira bastante interessante, estudos com uva. Tem o IAC fazendo bastante estudo, mas a gente precisa de muito mais, um foco regional. Vamos para frente, por favor. Então, o que a gente está tentando colaborar? É nesse sentido de dar alguma base mais ecológica, pensando na sustentabilidade, e hoje a sustentabilidade dá dinheiro, né? Agrega valor. Os produtos orgânicos é onde a gente vê o boom da economia em pequena escala, na agricultura familiar, ou no agronegócio familiar. A gente vê que o pessoal está ganhando dinheiro e é onde a gente também enxerga muitas pessoas que até às vezes fora da agricultura tradicional estão vindo para a agricultura. A questão de como segurar principalmente o jovem. Sem tecnificação não tem. Se você não tem tecnologia no campo, se não chega a internet, a gente não vai conseguir nada. Então, às vezes, a gente está propondo, lá mesmo a gente tem aplicativo agora para demanda e oferta. A Embrapa está investindo muito nisso, de fazer esse tipo de coisa. Quando você chega lá, não tem internet funcionando. Então, isso a gente precisa... aqui, quem vai aqui no bairro da Toca, né, Eduardo? O pessoal de Jundiaí sabe bem. A internet tem turismo rural, tem lá a produção, e não está chegando a internet. Então a gente precisa pensar regionalmente nesse sentido também. E aí, vou entrar no tema propriamente da nossa conversa aqui. Certificação é uma forma muito interessante para agregação de valor. Tá? Por favor. Então, como que a gente pode pensar em criar uma uniformidade? Uma das questões é uma proposta de certificação. Tá? E aí, o que a gente pode pensar quando trabalha em grupo? Também já foi colocado aqui pelo pessoal do turismo, né, que essa questão, a união faz a força. Mas como que é essa união? Em que momento ela se dá? Se a gente pensar em termos de gestão,
daqueles que estão responsáveis pela gerência, as políticas públicas são importantíssimas. A gente precisa gerar políticas públicas regionais que possam ser aplicadas em todos os municípios. Eu vou dar alguns exemplos aqui, como o caso de Louveira, né? O prefeito está aqui e pode falar muito bem para a gente que é um caso de sucesso em termos de política pública voltada para a agricultura e, por consequência, com todas as questões que envolvem a questão cidade e campo. Financiamentos. O pessoal levantou lá no grupo de trabalho do Circuito das Frutas que uma das questões mais importantes lá com o pessoal da CAT era a questão do seguro. Então a gente precisa pensar também como que o seguro vai estar de acordo com o que o agricultor está precisando. E, claro, a valorização da história cultural nossa. Nossa história surge a partir da agricultura, em toda a região aqui. Todos nós vemos os nossos ascendentes, eles estão ligados a isso. Os primeiros italianos vieram para cultivar a terra, né? Os primeiros títulos de posse de propriedade no Brasil foi aqui, na região de Jundiaí. Vamos para frente. O que é a criação da marca coletiva? O que é essa marca coletiva? Ali eu vou ler só para vocês entenderem o que a lei diz. É um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Existe uma lei que rege isso, de 96. A gente tem casos relatando que na Europa, desde do século XIX, final do século XIX, o pessoal já começou a trabalhar a marca coletiva e mais fortemente em 67 foi quando ela surge em lei. Então, é algo que já existe. A gente tem um exemplo aqui do pessoal de Atibaia que está trabalhando com morango como marca coletiva. A gente tem o exemplo da Associação Agrícola de Jundiaí levando à frente a indicação geográfica, que também é uma outra faceta de certificação, poderia se dizer, mas a questão da marca coletiva, ela consegue ser mais abrangente, mais do que a indicação geográfica. Eu poderia ter colocado aqui as diferenças entre indicação e marca coletiva, mas achei que eu ia me delongar muito. Mas, enfim, a marca é aquilo que vai nos representar em termos de coletivo. Por isso que não pode uma empresa se apropriar da marca de Circuito das Frutas. Se alguém for lá, isso facilmente, a patente é quebrada. O que a gente precisa é que a gente, por meio, pode ser do polo, pode ser de uma associação, de um sindicato, que represente essa fruticultura. Eu estou falando isso que não é só um produto in natura, pode ser um produto que pode carregar esse selo, essa marca coletiva, pode ser um produto advindo disso, né? De agroindústria, qualquer coisa nesses termos. Por favor. Então, olha, existem vários tipos de marca: marca de produto, marca de serviço, a marca de certificação. Por exemplo, os orgânicos eles são certificados, né? Já a marca coletiva não, ela distingue, pode ser distinguir até um serviço. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aí, que o pessoal, o tipo de manejo que eles dão no cordeiro lá no Rio Grande do Sul, levou a marca coletiva deles. Então tem vários aspectos que podem levar. No nosso caso aqui é muito claro, a gente já tem um decreto, é fácil de identificar, né? E não precisa ser uma fruta ou outra só, e pode ser até outras que venham a ser tradicionais. O importante é a gente ter um foco no inicial. Quais serão as frutas, quais serão as formas que a gente vai ter, né, de levar à frente a marca coletiva. Por favor. Tá claro aqui? Eu não tenho problema se me interromper, tá? Bom, então, ressaltando que é necessário um investimento em qualidade e publicidade. Sem isso, não é possível. Mas ainda um pouco antes disso, é importante ter esse diagnóstico. A gente, de certa forma, já tem um diagnóstico. A gente já entende o Circuito das Frutas, quais são os nossos produtos, né? Tem aqui o Pedro, por exemplo, da Associação de Valinhos, que é um grande conhecedor aqui da região. Tem o pessoal da Associação Agrícola de Jundiaí, tem o pessoal lá de Atibaia também, e Vale, Louveira, todo mundo já sabe mais ou menos como que é o método de produção e como que a gente tem cultivado essas frutas. O que a gente precisa nisso é dar um foco. Bom, isso que é muito importante. Vamos lá. Então, aquela marca coletiva que eu dei exemplo, eu não estou enxergando daqui, nem sei se vou conseguir ler. Se vocês conseguirem ali o que essa marca coletiva gerou lá para eles. Eu estou falando de um exemplo chamado Alto Camaquã, uma região lá no extremo sul do país, uma região
que não tem a mesma prosperidade na agricultura que tem lá, que a gente conhece lá da Serra Gaúcha, dos vinhos e tudo mais, porque é uma região que, de certa forma, não só foi abandonada pelo poder público, como foi uma região vazia, e há muita distância entre as propriedades. E aqui o que nos facilita é essa proximidade. Então já é um diferencial. Então imagina lá que eles conseguiram uma marca coletiva, onde as distâncias são imensas. Às vezes você tem uma propriedade com distância de 50, 60 quilômetros de outras. E aí, você conseguir juntar esse pessoal num objetivo único, foi muito interessante. Então lá a Embrapa propôs novos cortes para os cordeiros, baseado no manejo que o pessoal fazia. Começou a levar para as feiras. Hoje a alta gastronomia gaúcha e até de São Paulo já utiliza e falta produto do Alto Camaquã, que é o cordeiro, que é a forma com que eles tosqueavam a ovelha, tudo mais. Tudo isso está vinculado lá. Por favor. Então aí os produtos aí, né? E aí uma das formas que o pessoal lá, o gaúcho, reclamava, que a mulher não queria ficar na propriedade. Então eles encontraram uma maneira também delas participarem, né? Porque a atividade também artesanal e de agroindústrias foi basicamente tocada pelas mulheres lá. E aí, olha o que a gente tem, desde artesanato, tem identidades próprias, a questão do paisagismo, a gente está falando, aqui a gente tem, eu fazendo aí esse estudo das terras, entendendo, porque a gente fez primeiro um mapeamento por imagens de satélite, depois foi a campo, e eu rodei muito esses 2 anos, tem paisagens lindíssimas, completamente sem nenhuma estrutura de turismo. É incrível, você está lá, aí no Rio Grande do Sul tem as guaridas, são famosas, o pessoal vai até lá visitar, e aqui, eu estava vendo, em Indaiatuba você tem locais, assim, com afloramentos florestais, com pedras, assim, muito parecidas, e a gente não vê o turismo lá. Então não tem só esse turismo que a gente pode dizer o turismo rural do ponto de vista mesmo da produção, que tem que ser valorizado, mas o paisagístico também. Para frente, por favor. Então, qual que seria a melhor opção? É pensar nesse nível de organização, né? O que a gente vai proteger? Então, que pontos? Esses são inquestionáveis. Olha, para você participar da marca coletiva do Circuito das Frutas, você precisa seguir determinada norma. Essa todos têm que fazer. E por isso não podem ser normas muito rígidas nem muito específicas. Elas têm que ser de alguma maneira geral para que todos possam participar, né? E ninguém é obrigado a participar. O fruticultor que não quiser, ele vai continuar comercializando seu produto da maneira que ele faz. Mas esse é um upgrade, principalmente naquele que está mais isolado, tá bom? Em frente. Tá, então aqui só para dizer quais são os mecanismos, né? Quem que participa? O MAPA, as prefeituras, né? O SEBRAE, órgãos como a Embrapa podem dar o apoio, as associações são importantíssimas, são basicamente quem fica à frente, o polo pode dar para conseguir esse registro, né? No Instituto de Normas no Instituto de Normas, alguém me ajuda aí? De Propriedade Industrial, isso. É lá que é feito, é um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, tá? E depois, aí que a marca coletiva é registrada, aqueles órgãos também são responsáveis pela divulgação, pela publicização de uma marca coletiva, tá bom? Por favor. Aí então tá, o que a gente pode pensar em termos já especificamente para os circuitos das frutas? A maior parte são produtos in natura, né, que são vendidos de uma maneira. É mais complicado você, de repente, já pensar de cara no que eu estava falando sobre a questão mais especificamente nossa aqui do circuito das frutas, como que a marca coletiva poderia começar. Isso é algumas ideias da onde a gente extraiu, de tudo que a gente já levantou de literatura e dos dados que a gente tem. Então vamos lá. Um rico potencial histórico, eu já falei um pouco aqui, esse resgate precisa continuar. Hoje eu fiquei sabendo, né, através de uma colega aqui, que já se produziu maçã, por exemplo, né, aqui em Valinhos. Então é interessante, de repente a gente tem
novos potenciais. Aí, além de ter um mercado que é promissor, a gente está do lado desses grandes centros, está dentro dos centros urbanos aí, né? Porque muitas vezes se faz agricultura praticamente na área urbana, né? Então, a gente pode pensar exatamente em que novos produtos a gente pode lançar. O mercado consumidor, como eu já falei, questão do potencial paisagístico, fortalecimento das associações cooperativas, entre outros. Isso é um aspecto que eu quero destacar. Isso é geral em todo o Brasil. A gente tem muita dificuldade nessa cultura associativista, mas a gente sabe que o agricultor familiar ou o agronegócio familiar, ele dificilmente sobreviverá sem que que seja feito de maneira associativista, desde a compra de insumos até a venda coletiva, rastreabilidade, rotulagem. E aí meu amigo e parceiro aqui dá uma destacada no trabalho do pessoal da Associação de Valinhos, que a gente teve junto agora na questão da goiaba, e tem feito esse trabalho. Eles compram, por exemplo, lá os produtos, o fertilizante, os defensivos, junto lá, sai mais barato a compra coletiva, né? Ela é feita de uma maneira, digamos, mais responsável, porque não se compra produto não registrado. Então esse é um dos casos assim, que facilita. E eu vou citar outros aí mais à frente. Podemos ir? Tá, não tenho muito mais slide não, tá bom? Então eu estava falando, eu queria destacar o que vem funcionando. Então eu já falei da associação, o Morango já falei, se me perdoe não ter colocado, era para ter posto aí, porque a gente inclusive participou com eles dessa questão da marca coletiva do Morango, em Atibaia. A gente sabe que lá, por um dado momento, a cultura do morango diminuiu e ela vem se estabilizando, e agora, com todo esse processo que a prefeitura lá encampou, a gente entende que vai voltar a crescer. Tá? Então, a questão da identificação geográfica, a prefeitura de Jundiaí se uniu à prefeitura lá a Associação dos Agricultores para que a indicação geográfica foi para frente. Nós da Embrapa tivemos uma participação na questão do mapeamento e hoje já é uma realidade. A Marcela, também à frente aí pela prefeitura, sabe que dentro em breve a gente vai conseguir que saia a identificação geográfica da uva Niagara Rosada, que é de suma importância para a região. Tá? As boas práticas agrícolas. Eu quero fazer até um parênteses aqui. O prefeito de Louveira, a gente já, dentro em breve, acho que para esse mês a gente está assinando um convênio e vamos, como se fosse dizer, me permite, auditar o processo deles lá, no sentido da gente entender e diagnosticar como eles vêm fazendo. É um programa de incentivo à fruticultura que dá um recurso anual, isso é muito importante, né? Fortalece, porque você precisa de meios de subsidiar essa agricultura, né? E, em especial os fruticultores. Também lá já pelos números de propriedades aumentou, né? O Jailson está aqui e a gente tem conversado muito com o Daniel Miqueleiro. Por quê? Porque é uma maneira que a gente tem não só de fortalecer o agricultor, mas toda a questão ligada a isso, a produção de água, a biodiversidade e principalmente a fixação do homem no campo, porque a gente não quer que as pessoas venham para a cidade, porque aí, por favor, mais à frente, já estou acabando aí, viu, Vitor? Então, uma coisa que eu queria falar, que eu falei no finalzinho, mas é muito importante esse sentimento de pertencimento. Vocês têm noção do que é isso? Quando você... Por que a gente tem essa visão do agricultor, do batalhador, o cara que, em última instância, só vai querer lotear a propriedade dele, depois que os filhos já foram embora, que ele está... Às vezes, aquela coisa que ele não tem mais o que fazer mesmo, mas o valor da terra é muito alto aqui, então ele acaba loteando. Mas muitos ainda têm, mesmo na cidade, essa sensação, puxa, eu vim lá da roça, né? Eu tenho isso. E isso é muito importante, né? Porque aqui a gente vai se perdendo ao longo dos tempos. Então, a marca coletiva, ela traz esse sentimento de pertencimento. Ela fortalece. Eu sou do Circuito das Frutas, eu sou de Jundiaí, eu sou de Valinhos, eu sou de Itupeva. Então, a gente tem
toda essa questão, né? E favorece esses arranjos produtivos locais, porque a gente começa a pensar em formas de escoar a produção do pós-porteira, né? A agregação de valor é a mais óbvia de todos. A gente tem vários casos que de 30%, 40% a questão. O selo é apenas o representativo daquela marca, né? A marca é muito mais que isso, ela é introjectada dentro das pessoas, ela é interiorizada, tá? E, como eu falei, por exemplo, quando teve a crise de 2014, onde que se batia na tecla? O produtor, ele gasta muita água. Então a gente tem que ver também que é uma maneira de estar mantendo com boas práticas a água na propriedade, tá bom? Produzindo água. Estou acabando, próximo. É isso aí, gente. Eu agradeço o convite. Eu não sei se eu me estendi, se o tempo era todo esse, mas eu tentei ser o mais breve possível, mas a ideia ela é muito ampla, ela precisa de um foco, e eu vim aqui, sabe, de uma maneira assim, quase que, o que eu vou dizer, contundente, dizer para vocês, prefeitos em especial, que nós estamos muito chocados com o que está acontecendo com a fruticultura aqui na nossa região. A gente tende a não ter mais o porquê ter um novo circuito das frutas. Os dados mostram isso claramente. Se você pegar o novo, eu peguei 2016, agora os dados que estão sendo consolidados pelo IBGE, pelo Censo Agropecuário, o Lupa também vai mostrar isso, a gente está diminuindo a produção. Aí a gente vai só consumir produto lá de Minas, lá de não sei onde, lá do polo lá de Petrolina, Juazeiro. Então a gente precisa pensar em novas formas para isso. E a maneira que a gente tem também de manter a questão ambiental em torno das cidades aí um pouco mais sustentável, tá bom? E nós da Embrapa estamos à disposição, a gente está cada vez mais tentando, a gente tem, nossa Embrapa trabalha desde, vocês devem ter visto os dados do CAR, os dados que a gente tem aí, agora estamos lançando a macrologística, que é para o país inteiro, mas a gente não esquece, não deixa de lado as nossas pesquisas, e agora a gente tem que estar gerando produtos de inovação, nós somos cobrados disso, né? Então, a maneira que a gente tem de contribuir é essa, e estamos à disposição. Obrigado.